Olá, meu nome é Carol e vamos para o vlog 14, eu acho. Tá vendo isso aqui? Pois é. Quando eu fui fazer a última, aquela capa de livro do último vlog, eu fui com preguiça querer cortar o papelão da capa sentada. Quando você for cortar um papelão, nunca corte sentado, principalmente se você for fazer isso usando um estilete. Por quê? Você precisa imprimir força na régua para usar esse estilete e, não dá certo. Você não tem força quando está sentado, você precisa fazer isso em pé. E aí o estilete saiu do lugar e foi direto no meu dedo. Foi aquele banho de sangue. Mas eu já meio que tô acostumada. Foi a segunda vez que isso aconteceu. Por incrível que pareça, eu não costumo me cortar usando estilete, bisturi, que são as coisas que eu uso nesse trabalho. E aí, foi aquele banho de sangue. Eu fui lá, coloquei bastante algodão, bastante coisa e continuei trabalhando. Aí no dia seguinte, bastante sangue ainda e eu coloquei. No terceiro dia, quando eu fui ver, tinha gordura saindo do local e foi aí que eu vi a extensão do corte. Falei, pai, vou ter que ir no hospital. Só que quando eu vi isso, já era de noite e eu já tinha tomado meus remédios, que me dão muito sono. Aí, no quarto dia, de manhã cedinho, eu já amanheci no hospital. A mulher falou que já não dava mais para dar ponto, porque já tinha passado, né? Você tem que fazer isso no primeiro dia. E aí, foi aquela comoção, eu tive que falar com o pessoal do centro cirúrgico, do setor cirúrgico e tal. Aí ela me passou bastante antibiótico e eu voltei, né? Mas estamos aqui agora passando rifocina, que contém antibiótico, e levou 3 dias e não tinha fechado. Com um dia passando antibiótico de rifocina, fechou. Pra você ver, né? Foi a primeira vez que eu tive problema, foi o segundo corte que aconteceu com um estilete na minha vida, mas foi a primeira vez que eu tive problema com corte, com essas coisas. E olha que eu vivo me cortando com faca de pão. Mas enfim, acontece, é isso. Hoje eu estou no carro aqui com a minha máscarazinha, vamos ter um dirige e fala. Eu vou na casa de uma amiga minha. Desculpem o barulho. Eu vou na casa de uma amiga minha. Eu vou pegar emprestado. Ela tem muita maquiagem e eu, neca de pitibiriba, né? Pra fazer um vídeo assim caracterizada de carnaval. Já era pra eu ter feito esse vídeo? Já, mas eu tô muito cansada esses dias. Verão pra mim é um inferno, sabe? Porque normalmente verão, dias quentes, a gente já fica mais mole. Mas eu nasci em local quente. Eu já nasci em local quente. Eu nunca me dei bem com verão. Nunca me dei bem com calor. Meu corpo fica... Eu já tenho fadiga crônica, né? Então meu corpo já é naturalmente mais fadigado. E eu fico mais fadigada ainda nos dias quentes. Então já era para eu ter gravado esses vídeos caracterizados. Eu já tinha comprado lá as coisinhas para colocar. E aí eu achei que ficaria mais legal, de repente, com uma maquiagem. Essa amiga minha, a Karina, minha amiga, ela é uma pessoa super fascinada por maquiagem. Ela entende muito de maquiagem. Inclusive ela já me deu maquiagem de presente, eu mal uso. Aliás, quando eu uso, eu só uso a maquiagem dela. E aí eu perguntei se ela tinha e se ela podia me emprestar. Ela me mandou uma foto com 550 mil opções de maquiagem. Eu falei, mano, sei nem por onde começa. Mas enfim, eu tô indo lá, vamos ver o que tem, né? Ela falou, mas você vai ter que usar com corretivo. Eu falei, cara, eu não sei nem como é que usa corretivo. Mas enfim, eu nunca nem usei. Quando eu usei corretivo foi porque alguém aplicou em mim. Eu não sei como usar essas coisas. Nossa, 40 anos na cara e não faço ideia de como usa a maquiagem. Mas é que é um inferno, né? Toda vez que... Eu já quis fazer curso de maquiagem. Só que, cara, pra quem usa óculos, isso é um problema. Porque toda vez que eu preciso passar alguma coisa no olho, eu sei passar alguma coisa no olho. Mas toda vez que eu preciso fazer isso, eu tenho que tirar o óculos. E aí eu não enxergo nada quando eu tiro o óculos. Então acabou a maquiagem.
Ai, deixa eu ligar o ar-condicionado, porque tá difícil. Curitiba, janeiro e fevereiro é impossível. Nossa senhora. Eu não tava no contrato quando eu vim pra cá esse calor todo. Pelo amor de Deus, tem um carro aqui que tá com o sinal ligado e eles ainda não decidiram pra que lado eles vão. Pessoas indecisas no trânsito, por favor, eu não quero vocês. Eu aprendi a dirigir com 14 anos. Lógico, meu pai não me colocou no meio da rua sozinha com 14 anos, né? Mas assim, eu enchi o saco dele. Pai, eu quero aprender a dirigir, porque eu achava importante, porque eu era doida para aprender a dirigir. Mas aí ele me colocava para tirar o carro da garagem, né? Para fazer manobra dentro da área da nossa casa. E aí, de fim de semana, bem cedinho, a gente ia, porque a gente morava nesses conjuntos residenciais, né? Então, bem cedinho, assim, num domingo, não tinha ninguém na rua. Aí eu pegava e ia dirigir com ele do lado. Cara, dava 40 km por hora, não precisa correr tanto. Ou seja, ele não deixava eu passar de 40 km por hora. Eu aprendi a dirigir assim. Aí quando eu fiz 18 anos, antes de fazer 18 anos, eu já estava indo atrás de fazer a carteira, porque ainda não tinha o novo Código de Trânsito, que é o atual Código de Trânsito, né? Pra você ver como eu sou velha. E aí eu pude dar entrada na carteira e só fiz umas 10 aulas lá de direção, porque eu não sabia fazer baliza, meu pai não teve saco pra me ensinar a fazer baliza. E aí eu fui lá aprender a fazer baliza e pronto. Aí eu fiz a prova, o cara só olhava para minhas pernas, ficava falando que tinha uma prima em Rondônia, porque eu morava em Natal nessa época, e ficava puxando papo assim, sabe? Falando um monte de bosta. E passei. Eu só tive também que decorar aquela revistinha lá com as coisas. Eu fui aprender mesmo sobre direção, sobre placa, sobre essas coisas à medida que eu fui dirigindo. Que eu tirei a carteira, mas como eu morava em Natal, eu não tinha muito contato com carro, essas coisas. Eu fui ter contato com carro às vezes que eu ia de férias pra casa, porque eu não morava com meus pais quando eu morava em Natal. Enfim, mas foi um período muito legal. Deixa eu ver, cheguei, já falo com vocês. Cara, aqui em Curitiba, os tribunais estão tudo trabalhando. Meus pais foram fazer caminhada, tava tudo cheio lá, porque a gente gosta de caminhar numa praça onde fica ali os poderes, os 3 poderes ali a gente chama de centro cívico, né? Daí tem uma pracinha ali que é super boa de caminhar. Daí tava cheio lá, como costuma ficar durante a semana de trabalho. Eu fiquei besta, porque eu acho absurdo, assim. Eu não sei se foi alguma convenção coletiva, sei lá. Mas não sei se eles trabalharam ontem ou se foi tudo pra hoje. Enfim. Mas eu vi que muita gente não teve feriado. Tá trabalhando direto, principalmente o pessoal home office. Eu não entendi muito bem essa questão, mas vai saber, né? De qualquer forma, eu amo Curitiba nos feriados. A cidade fica super calminha, o trânsito fica delicioso, fica tudo super tranquilo. Como eu moro no primeiro andar, fica aquele chuchuzinho de quietude, assim, não tem barulho. Apesar de que, né, no início da pandemia, no início da quarentena foi tranquilo, mas agora já tá, não vou dizer caótico, né, porque eles deram um jeito ali eles fizeram um remanejamento ali na região, que deu uma melhorada no trânsito, então já não tá tão barulhento quanto antes, porque eles tinham colocado na época um sinal bem na minha janela, então ficava ensurdecedor, porque cada vez que o sinal fechava, ficava aquele bando de moto acelerando, sabe? Principalmente aquelas motos super barulhentas. Então era assim, insuportável.
Mas aí com esse remanejamento todo, eles tiraram o sinal de lá, então ficou bem melhor, né? Mas, cara, é complicado. Enfim, depois eu volto. Vocês vão rir de mim. Não dá pra eu fazer uma aqui e fala. Eu não sei o que fazer com as coisas aqui, tem muita opção. Ela me deu uns 2 estojos com sombras e eu não sei o que fazer com isso, sinceramente. Eu até tenho uns negocinho aqui de pincel, mas, cara, eu não sei pra onde vai, sabe? Eu até tenho vergonha de fazer uma aqui e fala, porque é ridículo demais. Eu tô com vontade de pegar o dedo e fazer com o dedinho mesmo. Parece ridículo uma mulher na minha... Ai, tá batendo tudo aqui. Parece ridículo uma mulher na minha idade falar que não sabe fazer essas coisas, mas eu nunca... Primeiro porque eu morava numa cidade extremamente quente e você não tinha ânimo pra se maquiar, porque era muito quente. Então você passava um lápis e um batom e ia trabalhar, porque eu não trabalhava 100% dentro do ar-condicionado, né? Eu ficava pra lá e pra cá. Vida de professor, eu sempre trabalhei na educação, então não era só no ar-condicionado que eu ficava. Então você derretia. Pra que eu ia me encher de maquiagem? E aí isso nunca foi uma preocupação pra mim, eu nunca fui atrás de aprender. E cara, eu fui um pouco, não é nem um pouco, mas eu fui começar a me preocupar com batom, com alguma coisa assim, depois que eu vim pra Curitiba, que as pessoas se maquiam aqui mais, e por causa do inverno também. Mas eu não saio muito, então... Ai, meu Deus. Tá ridículo aqui. Eu nem vou gravar. Eu sei que vocês vão chiar porque eu não vou gravar, mas é porque eu não sei o que eu vou fazer aqui, então eu vou ficar muito tempo perdendo e vou ficar assim, sem saber o que falar enquanto eu tô decidindo aqui. Beleza? Daqui a pouco eu mostro o resultado. Até daqui a pouco. Obviamente não ficou lá grande coisa, mas eu não sabia muito bem o que fazer, né? Não adianta você ter muita opção de maquiagem se você não sabe o que fazer com isso. Mas enfim, vou ter que usar óculos mesmo. Eu coloquei essa armação aqui mais sutil, porque as outras que eu tenho, elas são muito grossas e pretas, então não tem muito o que fazer. Aí, pra variar, como nunca teve neste canal, nestes vlogs, nós vamos ter unboxing. Deixa eu pegar, deixa eu dar uma olhada aqui, eu já volto. Dessa vez eu lembrei de guardar a nota fiscal das compras. Então tá aqui. Vamos ver o primeiro pacote. Esses pacotes, agora você compra 3 produtos e vem 3 pacotes, brincadeira. Mas vem tudo quebradinho assim, é assim, você nunca... Pode fazer a mesma compra, mas não adianta. Tá aqui o estilete assassino. Mas, cara, eu uso esse estilete há quantos anos? Ele é um estilete de precisão. Ele é um estilete que tem a lâmina mais fina do que a maioria dos estiletes. E eu uso ele há bem uns 7 anos, eu acho. E eu me cortei, essa foi a segunda vez que eu me cortei. Bom, tá aqui A Honra das Terras Altas, o segundo livro da série Os Murrays, da Hannah Howell. Eu comprei nessa compra também o primeiro. Ele tava por R$ 21,90. Tava o mesmo preço no e-book. Aí eu falei, vou comprar o físico, né? Eu não sei se é uma duologia ou se vão ter mais livros. Não sei, mas aí eu preferi comprar o livro físico. Vamos ver. Eu gosto desses romances de época que se passam na Escócia. Eu acho bem legal essa coisa de clãs, sabe? Eu acho bem bacana. Faz tempo que eu não leio, inclusive. Aí vamos ver. Eu comprei esses. Aí tem o primeiro dessa série, que é O Destino das Terras Altas. Tá aqui, são capas bem bonitas, né? Eu gostei das capas. Assim, eu tenho que falar, são da editora Arqueiro e eles vêm com aquela padronagem de diagramação, uma diagramação bem confortável. Eu gosto muito da diagramação da editora Arqueiro.
Esse primeiro tem 270 páginas e o segundo tem 266 páginas. Aí eu comprei, eu achei que esse livro era mais grosso. Eu comprei para o meu pai um livro de uma pessoa que ele gosta muito, que ele acompanha. Eu também, às vezes, assisto uns vídeos, que é de uma booktuber que eu conheci através do Twitter, que é a Sabrina Fernandes. Ela tem um canal no YouTube, booktuber não, ela tem um canal no YouTube chamado Tese 11, que é a Sabrina Fernandes. Esse é o livro Se Quiser Mudar o Mundo, um guia político para quem se importa, da editora Planeta. Ela fala de questões políticas, mas de mais abrangência, assim, mas sempre voltado pro escopo da esquerda, né? Meu pai tem mais essa... Se você entrar no canal da Sabrina, você vai ter bastante vídeos explicativos, ela é bem didática. O meu pai leu o primeiro livro dela e queria muito ler esse segundo. Eu achei que ele era mais grosso, mas a diagramação ela é bem confortável também. Como as coisas da... Nossa, tem bastante texto, nota de rodapé. Eu gosto muito da forma como ela fala. Ó, tem bastante lista de referência. Bastante mesmo. Ela é bem didática nas explicações dela. Mas eu achei que ele era mais grosso. Aqui ele tem só 190 páginas, mas me disseram que ele era bem mais didático que o primeiro livro dela. Meu pai ainda tá lendo o primeiro livro dela, ele tá até aqui. Como é que é o nome? Sintomas Mórbidos. E olha que é de um assunto que ele conhece bastante, mas ele disse que tá tendo... que ele é bem mais intenso, que ele é bem mais denso. Aí eu comprei, que eu pretendo ler logo, mas pode ser que eu só vá ler no Abril Indígena, que é A Vida Não É Útil, do Ailton Krenak, pela Companhia das Letras. Eu já li o outro livro dele, que é... Agora eu não vou lembrar, não sei se tem aqui. Tem um texto desse livro, um dos textos, porque esse livro é feito de vários textos, de 5 textos, se eu não me engano, que tá gratuito, virou um e-book gratuito na Amazon. Deixa eu ver se... O Amanhã Não Está à Venda. Esse texto aqui tá como e-book gratuito na Amazon. Mas são 5 textos, ele tem um pouco mais de 125 páginas, acho que são 127 páginas. Como os livros dele são sempre curtinhos, mas são livros curtinhos, mas o outro, nossa, foi um abridor de cabeças. Ele tem uns textos muito profundos, é impressionante. A diagramação ela é hiper confortável, a letra é bem grande. E eu gosto muito dos textos do Ailton Krenak. Ele também tem um vídeo dele na Constituinte, que é muito bom. Tá? É antigo, né? Porque é 1988 a Constituinte. Mas, nossa, vale muito a pena. Eu tô bem ansiosa para ler esse livro. Talvez eu leia antes do Abril Indígena. Tem uns livros que eu separei para ler pro Abril Indígena. Pode ser que eu leia antes, que eu não consegui ler ano passado. Mas eu tô bem ansiosa por esse livro. E, cara, eu gostei muito de tudo que eu li do Ailton Krenak até agora. E olha que não foi muita coisa, mas o que foi me impactou bastante. Eu tô bem ansiosa. Eu gosto muito desses microlivros, porque eles são bem curtinhos, bem pequenininhos. Também dessa série tem o da Djamila Ribeiro. E os da Chimamanda também. E eles são bem impactantes. Assim, o da Sabrina Fernandes foi... Peraí, vamos voltar. O primeiro da série... Ai, cara, eu botei em cima de um lenço umedecido. Ficou todo mole aqui. O primeiro da série, os Murrays, que foi o Destino das Terras Altas, estava por R$ 22,90. O Se Quiser Mudar o Mundo tava por R$ 31,90 e ele tava mais caro que isso, por isso que eu achei que esse livro fosse mais grosso. E o A Vida Não É Útil tava R$ 23,00, mas esse não tava em promoção, fui eu que queria ler logo mesmo. Mas
Logo menos esse livro vai estar em promoção, é porque ele é relativamente novo. Então é isso, vou me preparar para começar a gravar os vídeos e depois eu volto. Acabei de gravar alguns vídeos aqui, inclusive os indicações hot, que eu acho que muita gente tá pedindo. Desde que eu falei que eu ia gravar esse vídeo, tá todo mundo falando, e aí, quando é que vai sair aquele vídeo? Enfim, eu tenho até que postar, porque eu ainda não editei, um vídeo de entrevista com uma moça que publicou um livro hot. Conversa, na verdade, não chega nem a ser uma entrevista, é mais uma conversa sobre como foi o processo de escrita dela. Eu queria conversar mais com as pessoas sobre esse mundinho, que muita gente tem preconceito. Aliás, eu queria entrevistar tanta gente sobre tanta coisa, mas enfim, é isso. Ai, tá horrível tirar isso aqui. Depois eu volto. Tô enrolando para fazer esse update de leituras já tem vários dias, mas eu li algumas coisas durante e depois do carnaval. Eu tô conseguindo seguir os meus intentos da TBA, né? Até que tô indo. Eu deixo sempre as HQs mais pro final, porque é quando começa a bater aquela falta de vontade de ler e tal, então a HQ meio que serve pra isso. Mas até que foi, né? Os romances, como eu tenho estado com bastante dor na coluna, os romancinhos têm me ajudado bastante, porque como eles têm uma leitura mais fácil, eles são mais fáceis de ler, eles não pesam muito na cabeça, às vezes você quer ler, mas você não quer ler nada pesado, você quer ler uma leitura mais fácil, que seja mais fácil de, sei lá, de digerir, então aquilo tem servido. Mas eu não vou falar deles agora, eu vou falar deles em um outro momento, até porque todos eles se parecem, então eu tenho que dar uma olhada, né, na sinopse para ver se eu lembro de alguma coisa, porque acabou que eu não anotei muito. Mas eu comecei o mês com A Sedução da Duquesa, da Lauren Heath, que é o livro mais novo da série Os Irmãos True Love. Eu já fui dar uma olhada. Eu tô fazendo aqui, eu fiz uma sessão no meu Reading Journal de acompanhamento de séries, das séries que eu tô lendo. Ó. Eu até deixei uma parte aqui para alguma série que eu vá começar. Por exemplo, os Ravenous, que aí vai ficar só faltando 2 livros. Os Irmãos True Love, que eu li A Sedução da Duquesa, daí eu botei os livros que tem os nomes em inglês, mas eu botei de lápis. As Irmãs Shakespeare já tem os 4 livros publicados, mas eu só li o primeiro. O Clube dos Sobreviventes, que só falta um livro que eu coloquei o livro que tem publicado em inglês. A Menina do Outro Lado, né, que é The Girl from the Other Side, que eu tô lendo, ele vai até o volume 11 e eu li até o volume 7. E The Wayfarers, que é aquela série da Becky Chambers, que vai até o volume 4 e eu só coloquei o livro que já tem publicado em inglês, que o e-book tá R$63. Ele até baixou, porque tava 70 e pouco, né? Mas enfim, aí eu li esse aqui e gostei bastante. Eu gostei até agora. O que eu mais gostei foi de O Amor de um Duque, que tem a história da Gilly, que é a irmã que abre uma taverna, né? Que ela quer ser independente. Eu gosto de heroínas fortes, né? Mocinhas mais fortes que querem ser independentes. Isso me atrai muito em romances de época. Aqui é uma duquesa que acabou de ficar viúva e ela acabou de ficar viúva, tipo, o marido dela morreu ontem ou hoje, eu não lembro, e ela não conseguiu produzir um herdeiro. Eu adoro esse termo de produzir um herdeiro, mas enfim, ela não conseguiu engravidar do Duque e não teve nenhum filho. Mesmo que ela tivesse tido uma filha, ela conseguiria ter alguma renda. Ela vai ter renda, né? Ela vai ter uma propriedade, mas a família dela tá passando por dificuldades financeiras. As irmãs dela não têm dotes suficientes, né, para proporcionar bons casamentos, porque o pai dela deixou a família numa situação precária. Então ela precisa fazer alguma coisa. E se ela aparecer grávida, mesmo que a criança nasça, sei lá,
de 10 meses, isso acontece, né? A criança demorar para nascer um pouco, passar um pouco dos 9 meses. Então, ela precisa dar um jeito de engravidar de um plebeu, e aí vai nascer um bastardo, obviamente, mas ninguém precisa saber. E aí ela vai tentar fazer alguma coisa. Ela não quer isso, né? Ela é uma pessoa que quis a verdade, ela foi uma pessoa que foi obrigada a casar. Ela gostava muito do marido, mas como amigo. Ela, inclusive, não quer fazer isso pra não manchar a memória do marido pra ela, porque ela vai saber a verdade, né? Por mais que ninguém saiba, mas ela vai ficar mal porque ela vai saber que aquilo é uma mentira. Mas enfim, aí nós temos um mocinho que é dono de... que é o True Love, que é que ele tem um clube de jogos de vício para homens, mas o novo empreendimento dele, que é o mais importante, é um clube de prazeres para mulheres. Mas prazeres assim, tipo, tem uma sala lá que homens fazem massagens em mulheres, sabe? Outro tem um salão lá que homens dançam valsa com mulheres. Então, assim, parecem coisas bestas, mas que mulheres podem beber, mulheres podem jogar à vontade, coisas que mulheres podem fazer que não é bem visto na sociedade, sabe? Lógico, também tem prostituição, né? Mas de uma forma bem elegante. E as mulheres podem andar as mulheres devem andar mascaradas, mas tem umas que não se preocupam em fazer isso. E aí ela vai procurar nesse clube. Ela acha que procurando nesse clube vai ter uma forma de conseguir engravidar. Ela é ingênua a esse ponto, né? Ela ouviu falar nesse clube, porque esse clube ele não é muito mencionado entre a sociedade, e ela vai lá achando que vai ser mais fácil. Então, o plot é esse, e é muito interessante, eu gostei bastante, é uma história assim, né, bacana. Eu tô gostando muito dessa série. Eu gostei muito da escrita da Lorne Heath. E, cara, é uma mocinha também, apesar de ingênua, ela passou por muitas coisas. E é aquela dualidade, né, de ingenuidade e força, porque ela precisou aguentar muita coisa pela família, né? Então, tanto ela quanto ele têm muito amor pela família. Eles aguentam muita coisa. Eles fazem muita coisa por amor à família. Eles têm essa coisa de se sacrificar por amor aos familiares. Eles têm muito isso em comum. Isso atrai muito nele. Isso atrai um no outro, né? Não é atrai, isso gera uma admiração mútua, né? Essa coisa que eles têm pela família. Esse amor pela família. E é muito legal. Demora pra eles ficarem juntos porque rola uma sedução e tal, uma sedução bem lenta, mas não é uma sedução só carnal, é uma sedução completa, assim, sabe? E é bem legal. Aí veio Um Estranho Irresistível, que é o 4º livro da série Os Ravenous, da Lisa Kleypas. Cara, esse se tornou o meu livro favorito. Por quê? Aqui, a autora, ela foi eu acho que foi o livro de romance de época que teve mais fundo histórico que eu já encontrei até agora, porque ela usou de fatos ela usou de personagens, ela pegou personagens que existiram mesmo e trabalhou em cima, né? Ela ficcionalizou esses personagens. E a mocinha, ela é baseada na primeira médica da Inglaterra, né? Ela já apareceu nos outros livros, mas esse livro aqui é sobre ela. E, cara, muito legal, porque a gente vê as dificuldades de enfrentar o preconceito de ser uma médica, porque quem é que confia numa mulher? Já é difícil confiar numa mulher, né, nas opiniões das mulheres naquela época. Imagina confiar sua vida numa mulher médica. E ela é cirurgiã. Então, e ela passa por perrengues, assim, porque ela, além de tudo, ela se formou na Sorbonne, que era, né, já era uma faculdade, uma universidade de conceito na França, e ela se especializou nas mais modernas técnicas da época. Tanto que aqui é mencionado Joseph Lister, que foi
Aquele livro Medicina dos Horrores é sobre ele, que foi o cara que revolucionou o mundo da medicina, falando sobre a esterilização, né? A necessidade de se esterilizar tudo para fazer uma cirurgia, né? Porque até então era praticamente um açougue você mexer com os cuidados médicos, né? Nada era limpo, então ela se certificava muito disso. Isso era uma novidade no mundo médico. Então ela era muito pesquisadora, além de médica, ela era uma pesquisadora, então ela trazia tudo de novidade. E isso também gerava desconfiança, porque além de ser uma médica, nossa, ela trazia novidades, então, nossa, muita desconfiança em cima dela. E ela tinha que sobreviver, né, porque ela tinha consultório próprio, mas ela tinha pessoas que confiavam muito nela e ajudavam muito ela. E o mocinho, aqui a gente vai descobrir qual é a relação dele com a família Ravenel. E ele tem uma profissão também muito instigante, porque ela é baseada nas instituições de investigação da Inglaterra, Scotland Yard e uma outra que agora eu não me lembro, que aqui não está o nome. Ele é um ex-detetive da Scotland Yard, mas aqui ele já aparece vinculado a outra instituição que é do Ministério do Interior, e também fala sobre um período da época aqui que fala muito, que é quando tem a insurgência da Irlanda querendo se tornar independente. Então fala muito de história. É mais ou menos o que acontece nessa série dos Ravenels. Fala muito dessa época. Fala da implantação das ferrovias, mas aqui não se concentra tanto. Mas fala muito durante também o crescimento e a implantação das grandes ferrovias, né? Cara, é muito legal. Esse aqui até então tá sendo o meu livro favorito da série. E aí, eu comecei a ler, só que eu fui, né, tá meio... Como eu tô com dificuldades com não ficção, tá meio lento, mas é o Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Frederici. Esse aqui é um livro... mas é um livro simplificando as ideias dela do livro Caliban e a Bruxa, que é um livro grosso, em que ela fala sobre as mulheres e o direito à propriedade na época do feudalismo. São vários ensaios, são vários estudos que ela fez, né? Ela é uma mulher assim com um background, com um currículo assim bem poderoso. Ela fala que o feudalismo não é exatamente... o feudalismo com relação às mulheres não foi exatamente aquilo que a história apresentou, porque as mulheres se relacionavam com a propriedade de uma maneira diferente daquilo que era apresentado nos livros de história. O que levava as mulheres à fogueira na Inquisição também não era aquilo que se apresentava nos livros de história. E a caça às bruxas atual, a caça às bruxas moderna, que isso ainda existe, né? O que são as chamadas bruxas modernas, sabe? Isso é meio, nossa, bizarro de você ver no século XXI ainda existir caça às bruxas, sabe? Em alguns países ainda existir morte de mulheres por coisas que são consideradas banais. Ainda existe perseguição de mulheres, se bem que não precisa ir muito longe, né? A gente tem aqui no Brasil perseguição de mulheres por coisas bobas, né? Você vê nas redes sociais, né? Perseguição de mulheres por coisas bobíssimas, sabe? Então, tá indo muito bem. Não é uma linguagem muito difícil, mas também não é aquela coisa super facilitada, mas... Eu acredito que seja bem mais fácil do que ler o Caliban e as Bruxas. Eu tô aqui no ensaio Por que falar outra vez em Caça às Bruxas, mas tem bastante coisa aqui pra falar e tá bem interessante. É um livro bem bonito, sabe? Tem umas ilustrações aqui bem legais. Eu gostei, parece bem legal. Aliás, as resenhas que eu vi dele também são bem interessantes. Aí eu comecei a ler a HQ Roseira, Medalha e Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa. Cara, que HQ... Primeiro que é
folhas de guarda mais bonitas que eu já vi na vida. Segundo, que é uma HQ muito bonita. E terceiro, é uma HQ muito bonita, tem umas cores e uns traços muito legais. Ó, ele tem bem o tom do sertão. E terceiro, que ele usa bem a linguagem do sertão, sabe? Bem a linguagem do interior. E são histórias de uma família e das mudanças por quais essas famílias passam ao longo dos lugares e do tempo. Eu ainda tô no início, tô meio que quase no meio, porque são muitas histórias. E elas não têm um início e um final. Elas vão se intercalando e às vezes você para no meio de uma história, volta no tempo para outra, daí depois volta para a história e continua aquela história. Então você tem que prestar muita atenção. Não é uma HQ que você lê muito rápido, mas ela é bem bonita, eu gostei bastante. É uma história bem interessante. Eu fiquei com vontade de ler outras coisas desse Jefferson Costa, pelo que eu li no prefácio. E aí hoje eu fui na clínica fazer uns exames, eu comecei a ler A Paciente Silenciosa. Pelo que eu vi aqui, tem entradas de diários e alterna entre entradas de diário e narrador em primeira pessoa. Então, dizem que é uma leitura super rápida e é uma história bem instigante. Eu tô bem empolgada para isso. Um livro que eu não tô conseguindo avançar é esse A Adorável Loja de Chocolates de Paris. Eu não sei porquê, sabe? Mas ele é bem diferente do que eu esperava. Talvez seja isso, por uma quebra de expectativa. Talvez eu esperasse que ele fosse igual aos outros que eu já li da Jenny Colgan, que foi A Padaria dos Finais Felizes e a Pequena Livraria dos Sonhos, que eles têm uma estrutura narrativa mais parecida. Esse aqui, a estrutura ela é bem diferente, sabe? Ele, primeiro porque tem uma personagem dita principal, mas tem uma personagem que ela é muito importante e eu não chamaria de secundária, porque ela é tão importante quanto a primeira. E a história dela é contada no passado. E isso fica alternando. Então talvez a quebra de expectativa tenha me prejudicado na leitura. Mas eu vou insistir, eu ainda tô bem no começo. Enfim, aí eu finalmente consegui terminar de ler pro nosso cronograma O Fim da Infância, que tá no Kindle Unlimited e no Prime Reading, que é do Arthur C. Clarke. E foi uma ficção científica de 1953. E assim, é uma história fenomenal. Pra você ler hoje, se você pensasse que foi uma história escrita hoje, você fala, bem, ok, né? Mesmo assim, sendo escrita hoje, é uma baita de uma sinopse. E mais uma história escrita em 1953, você pensa, cara, que coisa, porque as coisas que ele insere ali, os temas, os aspectos da sociedade, ele coloca até carros voadores, ele coloca as coisas que tem dentro das casas. Você fala, mano, 1953. Oi? Mas eu não consegui me conectar tanto com a história. O início foi assim, boom, sabe? O início foi a toda velocidade, eu li super rápido. Mas depois foi ficando mais lento. Aliás, alternava. Depois foi ficando lento, depois tinha momentos assim de muita fluidez. Eu não sei se porque não teve um personagem do início ao final da história, até teve, mas não um personagem muito empático, sabe? Um personagem que fosse tridimensional, um personagem que criasse muita empatia, alguma coisa que tivesse profundas reflexões. As reflexões ficaram por conta dos acontecimentos, criam profundas reflexões do que a humanidade como a humanidade se sairia se a gente vivesse numa realidade utópica. Ele mostra como a humanidade se sairia, como a humanidade reagiria numa situação utópica, daquilo que a gente espera, né? Por exemplo,
a gente não viver mais em conflitos, não ter mais guerra, não ter mais conflitos no sentido de roubos, você não ter mais problema de violência na rua, você ter todos esses problemas sanados, uma realidade totalmente utópica. Como é que a gente ia reagir a isso? Como é que a gente ia se comportar? Então ele responde a uma série dessas perguntas, responde no sentido de não uma resposta pronta, mas ele propõe essa discussão e é muito interessante. Ele fala de um futuro, lógico, distante, né? Porque ele vai passando, ele tem passagens de tempo muito espaçadas, tipo 50 anos, 100 anos. Então você consegue visualizar a humanidade muito para frente, né? Como é que vai ser a evolução dos humanos. E a evolução, assim, no sentido de, com essa realidade, com essa situação, essa realidade utópica, e o nosso comportamento perante isso, como vai se dar a evolução humana? Porque, dependendo do comportamento, o ser humano, ele evolui para alguma coisa, né? Ou ele se torna um ser mais violento, ou ele se torna um ser mais pacífico. Então, ele vai evoluir de um jeito. Se a mente dele vai ficar mais travada, enfim. Ele vai propor essa realidade utópica, ele vai propor uma evolução. Enfim, também, eu esqueci que ele fala de invasão alienígena, né? Que quem propõe essa realidade utópica, quem instala essa utopia... Desculpa. Quem instala essa utopia toda são os alienígenas que invadem a Terra. É basicamente esse o plot. Mas é muito legal. É um livro para quem... Eu acredito que para quem tem interesse de conhecer esse ficção científica, eu acho interessante. Eu ainda indico, para quem não está acostumado à ficção científica, o Longa Viagem ao Planeta Hostil, porque é um space opera bem legal. Mas esse também serve para introduzir você ao universo da ficção científica. É bem bacana, fala de invasão alienígena, gera uma série de discussões da realidade. Ele não tem grandes discussões de tecnologia, de ciência, ele não fala de muita coisa relacionada à ciência, então você não fica meio perdidão. Essas foram as minhas leituras. Eu vou ver se esse vlog tá muito grande. Se não tiver, eu venho com mais alguma atualização. Se tiver, eu venho aqui pra me despedir, ok? Até mais! Bom, a pedidos, eu vim gravar num cenário diferente. Eu vim fazer aqui um maroto café gourmet, um café gourmet maroto para mim e para minha mãe. Esse barulho que vocês estão ouvindo é a chaleira já esquentando. E eu vim falar sobre um assunto relevante antes que eu termine o vlog, porque o vlog eu sei que já está longo, eu vi os outros vídeos, que é o apoio aos produtores de conteúdo. Da mesma forma que eu peço a vocês o apoio para me ajudar a manter o canal, eu também apoio os outros produtores, porque eu consumo aquilo que eu produzo. E como você pode apoiar? Eu vou dar os meus exemplos. O maior apoio que a gente possui ainda é o link da Amazon. Até porque faz mais sentido você usar os links dos produtores de conteúdo do que não usar, porque para a Amazon tanto faz. Se você não usar nenhum link, você não gastou dinheiro, você não vai gastar dinheiro de qualquer forma. Então a Amazon não vai destinar esse dinheiro para ninguém. Então por que não usar o link? Pega um bloco de notas, se você tem um Android, pega aquele Google Keep, bota ali no Google Keep os links dos afiliados dos canais que você conhece. É assim pelo menos que eu faço. Eu tenho os canais que eu sigo e coloco os links ali. Então cada compra que eu faço, eu vou lá e utilizo Parece que dá muito trabalho, na verdade não dá. Porque basta eu clicar lá, né? Fica ali o link, eu vou lá, abro no link, faço a compra e pronto. Até porque hoje em dia, vamos combinar, cada compra vem um pacote, então não faz diferença. Eu não compro tanta coisa ao mesmo tempo assim, até porque eu tenho Prime. Então, às vezes eu compro um livro por vez, depois eu compro outro livro. Eu não faço compras grandes. Então, eu acabo fazendo isso.
Outra forma que você tem de apoiar um canal é assistindo ou clicando nas propagandas, mas isso nos canais monetizados, né? Não, nem todos os canais são monetizados, por isso que o link da Amazon ainda é importante, tá? Mas os canais que são monetizados e tem as propagandas que parecem que são chatas, eu sei que são chatas. Meu canal agora é monetizado, mas mesmo assim eu só vou ver o resultado dessa monetização daqui a um bom tempo, porque precisa juntar um dinheiro e esse dinheiro é em dólar. O dinheiro que vem é em real, mas para eu receber, esse dinheiro tem que juntar em dólar. Então, com o dólar a R$ 5 praticamente, vai levar um bom tempo. Eu preciso juntar uns R$ 500 para poder receber. Então, ó, vai demorar. Então, eu preciso que as pessoas assistam eu tento não colocar muitos, porque eu posso não colocar aqueles anúncios que não adianta você clicar. Então eu coloco aqueles anúncios que você clica para fechar, aqueles não puláveis e tal. Eu tento não colocar muitos anúncios, mas os anúncios fazem diferença para mim, querendo ou não. Então também tem os super chats e os super stickers, que são aqueles negocinhos que você oferece como uma espécie de presente nas lives. Aquilo ali também faz muita diferença, apesar de que tudo o YouTube fica com 30%. Mas, ainda assim, ajuda pra caramba. Então tem uma série de formas que você pode apoiar um canal. E você divulgar, compartilhar, isso apoia muito. Dá sempre um like, tá sempre divulgando, apoiando, falando sobre a gente nas redes sociais. Tudo isso são formas de apoiar. E, claro, comentar. Isso faz a gente se sentir muito querido, faz a gente não se sentir falando sozinho pra frente de uma câmera. Eu adoro conversar com vocês. Essa é uma parte assim que me deixa muito feliz, sabe? Parece que eu tô interagindo com cada pessoa em específico, sabe? Isso me deixa assim muito realizada, principalmente quando uma pessoa vem dizer: eu li um livro por sua causa, eu gostei muito daquilo que você falou. Nossa, isso me deixa assim realizadíssima, vocês não têm ideia. Mas era isso que eu queria falar, entendeu? Tem essas ideias para você apoiar um canal, se você puder, se você não puder. Se você não puder, compartilhe, fale desses canais que você gosta. E é isso. Eu vou terminando por aqui. Mesmo calor, eu tomo café quente com o ventilador ligado no último, mas estamos tomando café, né? Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vlog. Vamos lá para os comentários conversar sobre o vlog ou sobre qualquer outra coisa, beleza? Eu vou tentar gravar algum vídeo ainda hoje ou pelo menos amanhã. O meu dedinho já está bom, nem parece, só parece que eu cortei porque ficou um pouco de pele pra fora, mas 7 dias de antibiótico ajudou pra caramba e eu cortei o cabelo, porque eu estava precisando, eu tava com cara de Madalena arrependida. Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!